Você já parou para pensar por que existem tantas traduções da Bíblia? E por que elas soam tão diferentes? E agora eu vou alugar um triplex na sua cabeça. E se o que você entende da Bíblia não estiver partindo do texto original dela, mas sim da compreensão que alguém teve acerca dele. Mas hoje eu vou te mostrar um detalhe sobre essa Bíblia aqui que ninguém te conta. Mas fica para daqui a pouco. Antes de qualquer coisa, meu nome é Pedro Suliano e eu estou aqui exatamente para isso, para te mostrar de forma teológica aquilo que eu recebo e te fornecer ótimas informações e críticas reais. Não aquela crítica que passa pano ou que fala e acontece e você não entende nada. Então, sem churumela, vamos começar. Já vou pedir para você me seguir. Eu estava falando sobre essa Bíblia aqui, Rota 66, Bíblia de Estudo, que veio da Geográfica Editora. Isso aí, a Geográfica Editora, em parceria com o Saião. Para você que não sabe, o Saião é um top hebraísta brasileiro, e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Trouxeram para nós essa belíssima Bíblia na versão NVI. Ué, mas o que a versão incomoda? Então vamos começar por aí? Eu quero que primeiro você feche os olhos e pense em todos os pergaminhos acumulados na face da terra que traduzem a Bíblia Sagrada. E eu quero que você pense que aqui na nossa língua português, a gente teve o João Ferreira de Almeida, mas no inglês a gente teve o Rei Tiago, ou King James. E eles compilaram esses textos para suas línguas originais. O Ferreira de Almeida teve algumas dificuldades em sua época, principalmente porque ele estava sendo um refugiado, digamos assim, por ele ser um reformador. Agora, o Rei Tiago teve uma facilidade muito grande de ter acesso a isso, uma vez que o pedido dele era um pedido real. Mas, Pedro, o que isso significa então para a gente hoje? A NVI ela começou com uma ideia ousada nos Estados Unidos e eu quero te contar sobre isso. Ela queria trazer a Bíblia para perto da essência original que ela tinha, mas sem perder a facilidade de comunicação. Então esse projeto deles começou mais ou menos na década de 70, onde eles tiveram vários hebraístas estudando de fato os textos originais que eles tinham acesso. Hoje em dia o acesso é muito maior do que na época do João Ferreira de Almeida, você concorda comigo? E esses textos escolhidos como originais e vistos e revistos em seus pares começaram a então trazer forma à nova versão internacional. Essa nova versão internacional a gente chama exatamente por isso, porque é um texto transrelatado para cada língua. Nos Estados Unidos, eles fizeram com o inglês. Então a nossa NVI é uma versão que foi trazida dos textos originais, ou seja, hebraico, aramaico, grego, para o português. E quem esteve na coordenação dessa parada toda? Isso aí mesmo, Luiz Saião. Para mim, o maior hebraísta brasileiro. Ele possivelmente vai falar que não, mas isso aí é apenas humildade. O cara é bravo. Ele ensinou no Seminário do Sul. Hoje em dia, ele é patrono de um seminário e ele, além da NVI, trabalhou junto à versão Almeida 21. O cara é bravo. Nessa época, a gente estava com a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, e são bíblias muito boas, mas o conteúdo delas, às vezes, era tão denso que grande parte da população mais humilde não conseguia acessar. Por outro lado, eles também trouxeram a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH. Cá entre nós, eu acho a melhor Bíblia para você falar com um jovem adolescente. Porém, ela é quase uma paráfrase de tantas quebras de texto que ela faz. Então a gente vai chegar lá, segura, que essa aula é de graça. Então a NVI, com essa simplicidade toda, com o Luiz Saião se esforçando ao máximo e a galera ali junto, trouxe a simplicidade para a palavra. Isso foi na época dos anos 2000, mais ou menos. Talvez você não tenha nem nascido, ou talvez você lembre que a gente atualizou nas igrejas a quantidade de Bíblias. Mas a Bíblia ela não foi reescrita, ela foi atualizada, mas não atualizada no seu conteúdo, e sim no vernáculo, ou seja, na palavra, na forma como você entende. Eu já expliquei aqui algumas vezes, não vou me alongar nisso, você pode pegar e ver outros vídeos, mas vou fazer uma simples tradução aqui, vou tentar até colocar uma barrinha aqui. Nós temos uma tradução mais dinâmica e mais textual, tá bom? A dinâmica é uma tradução que busca a compreensão do texto. Então, ela traduz baseado na maior compreensão do texto. E aí, no extremo dessa dinâmica, você vai ter a Bíblia Mensagem, totalmente uma paráfrase da Bíblia. Ela não é a Bíblia em si, ela é uma paráfrase. Alguém leu, entendeu e reescreveu. Do outro lado, a gente vai ter a versão Almeida, mas é a Almeida, tá? Almeida revista no máximo.
e ela é dura, é uma versão que ela está correlacionada à tradução direta do que significa. Pedro, eu não entendi então, como é que eu vou usar isso na minha vida? É simples. Se você vai preparar um conteúdo bíblico, uma mensagem, você vai cair para a versão mais textual. Se você está fazendo um devocional ou quer compreender mais da Bíblia, vá para a parte dinâmica. Eu, por exemplo, não vou indicar nunca um convertido pegar uma Almeida Revista corrigida ou uma Almeida Revista e atualizada. Existem palavras lá que são muito difíceis, a gente vai chegar lá, tá bom? A NVI, por exemplo, está ali no meio da balança, porque ela tem um equilíbrio entre equivalência formal, ou seja, buscando nos textos, e equivalência dinâmica, o que você consegue compreender. Eu centralizaria realmente ela no meio desses dois aspectos. Traduzindo para você simplesmente, quando dá para ser literal, ela é literal, mas quando o texto é muito puxado, muito difícil, muito extenso, ela simplesmente se utiliza da linguagem dinâmica para que você entenda de forma simples. É como se a Bíblia fosse um Waze, um Google Maps. Ela vai te mostrar no texto ali, em tempo real, onde você está, onde você quer chegar, mas sem tirar a importância do caminho. Já uma Bíblia com equivalência textual dura, você vai ver muitas placas, números de avenidas e talvez você veja latitude e longitude, mas não consiga compreender o que está falando. E esse equilíbrio faz com que tudo soe tão natural. Só que isso também gera polêmica, porque até onde uma Bíblia pode parecer fiel sem ser outra Bíblia. E é por isso que a gente vai entrar primeiro nos pontos técnicos. A NVI utiliza os melhores e mais antigos textos bíblicos, ou seja, existe um ranqueamento, porque isso foi estudado, não foi achado do nada e as pessoas colocaram lá e vamos repetir e tal, não. Existe um ranqueamento de qualidade de texto. Esses textos são correlatos, eles são comparados ali, se eles podem ser verificáveis ou não. Depois dessa verificação, então, a NVI pegou esses melhores textos para trazer uma tradução simples e direta, compreendeu? Só que aí tem um problema. A NVI que a gente está falando é a NVI dos anos 2000, 2001 no máximo. E a gente teve uma NVI 2023 que deu uma polêmica. Eu vou te mostrar um comparativo para você compreender o que a gente estava falando. Eu separei uns textos aqui e eu gostaria que você lesse comigo. Marcos 2,17. A gente vai ler na NVI, na King James e na ARA, beleza? Vamos lá. Na NVI, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Na King James Fiel. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Na ARA, eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Você compreende que a modificação da estrutura, na verdade, não está na modificação da aplicação, mas sim na amplitude do que você pode usar. Enquanto a King James está especificando que é pecadores ao quê? Ao arrependimento. A ARA está falando assim, os justos não são bem-vindos porque ninguém é justo, não há um justo sequer na terra, e sim pecadores, aqueles que reconhecem o pecado. E na NVI? Na NVI a gente tem um texto. É simples de forma geral, você lê uma vez e você compreende. Ó, eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Você não vim para chamar um, mas o outro. Compreendeu o que eu falei? Mas sabe o que é o mais doido? O termo arrependimento não está nem nos manuscritos antigos. Você sabia dessa? E tem muito mais camada nessa história que a gente vai vendo aos poucos quando a gente fala das Bíblias. Mas hoje eu quero mostrar para você a Bíblia do Luiz Saião. Então, se esse vídeo já está abrindo tua mente, você já faz o favor de comentar aí embaixo e compartilhar com algum amigo, beleza? E talvez você já tenha ouvido falar da Bíblia Rota 66. Pois é, uma capa bonita, ela vem como uma contracapa, como se fosse uma parte guardada. Ela tem um cheirinho ímpar de folha nova e, além disso, marcadores únicos, né? Você pode perceber, a letra é grande, mas o que essa Bíblia traz para você de verdade? É isso que a gente vai falar hoje. A NVI ela não limita o público a quem conheceu o Saião. 90% das igrejas já estão usando a NVI pela sua facilidade em chegar no texto bíblico de forma forte e, ao mesmo tempo, fazendo você compreender. E a Rota 66, ela vem com adicionais que a gente já fala. E você já tentou ler a Bíblia, por exemplo, e ficou totalmente perdido, como se você tivesse uma rodovia puxando um mapa enorme que é a sua vida e sem conseguir compreender? Pois é, você está em cima da Rota 66 e você nem sabia disso, sabe por quê? 66 é o número de livros que a gente tem na Bíblia. E a Bíblia ela descreve toda a sua vida. Só que aqui você tem uma bússola única para te ajudar a chegar no melhor lugar, ou seja, aquele lugar que Deus quer para você.
E o Saião ele te ajudou através dessa Bíblia. Sabe como? Esse material da Rota 66 tem origem na Rádio Transmundial. Era a rádio em que o Saião fazia comentários bíblicos, são mais de 600 comentários, todos contidos aqui dentro, meu amigo. Então, não é qualquer coisa, tá ligado? E o termo Rota 66 também vem do trocadilho de ser uma das rotas mais famosas nos Estados Unidos, onde você passa por vários pontos turísticos. Esses pontos turísticos podem ser traduzidos, sabe como? Como a sua vida, a infância, a adolescência, seu primeiro emprego, seu casamento. E a Bíblia do Saião, eu queria te mostrar, ela tem recursos que podem te ajudar com relação a isso. Ela apresenta recursos inovadores, como ponto de partida, é uma introdução com contexto histórico, autoria, propósito de cada livro, recalculando a rota, que são respostas a perguntas contemporâneas com base no texto bíblico. Parada obrigatória, que são os dados arqueológicos, mapas e fotos feitos para situar você no ambiente real. E pisando fundo, que são artigos teológicos e linguísticos assinados pelo próprio Saião. Aliás, deixa eu te contar uma fofoquinha. Em 2023, eles quiseram lançar a nova NVI. E o que essa nova NVI tinha de diferente? Ela buscava mais inclusão. Mas esse ponto de vista de inclusão foi visto de forma errada. Eu vou te mostrar uns exemplos. Textos como, por exemplo, aos irmãos que congregam, eles mudaram para irmãos e irmãs. E quando se tratava do ser humano, como o homem, eles colocavam pessoas, como se fosse uma passagem mais inclusiva. Sacou? E essas alterações e substituições no vocabulário em 2023 não soaram muito bem, até porque estava se tornando a Bíblia para uma aceitabilidade. Isso aí eu deixo para você comentar aí embaixo o que você pensa. Mas a NVI 2023 não foi feita pelo Saião e muito menos bem recebida pelo público geral. Será que você não entende? Essa linguagem woke, essa ideia, lógico, o cara não colocou todos, mas quando ele mudou de o ser humano para pessoas, o homem para pessoas, irmãos, irmãs e irmãs, você já entendeu onde é que ele queria chegar, entende? Então o que a gente pode falar é que a Bíblia de Estudo Rota 66 ela é diferente de tudo que você já viu, porque ela tem um comentário bíblico exclusivamente do Saião, assinado por ele próprio, aliás. Você lendo cada um dos textos, a cada uns 3, 4 capítulos, você tem um estudo bíblico, exatamente para te fazer desfazer esse mal entendido, abrir o seu navegador e às vezes recalcular a rota da sua vida. E vamos ser sinceros, às vezes a única coisa que a gente precisa para continuar compreendendo a Bíblia é alguém nos ajudando. Ela é uma Bíblia de estudo imersiva, ou seja, você vai lendo, compreendendo e as dúvidas elas estão categorizadas gentilmente após os versículos, levantando hipóteses, trazendo conhecimento, trazendo aplicabilidade, às vezes termos que você mesmo não compreende. E se você quer uma Bíblia que te guia pelo texto e ainda responde às suas dúvidas, profundidade e clareza, meu amigo, talvez essa Bíblia seja ideal para você. Então não perde seu tempo e já adquire. Ótima Bíblia. O link para essa Bíblia está aqui embaixo.